Bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua vida, no seu coração. Hoje, nós estamos na 14ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 9 de julho de 2020, quinta-feira. E hoje o Senhor tem muitas graças para nós nesse dia. E o primeiro convite do Senhor é: de graças recebei, de graças dai. O que de graça nós recebemos? O primeiro dom é o dom da nossa vida. Esse dom da vida que eu recebi de graça e você recebeu de graça, como que nós estamos doando a nossa vida? Como nós estamos vivendo a nossa vida? Isso tudo nós vamos refletir nessa leitura orante do dia de hoje. Mas antes eu queria te convidar a você inscrever no canal da RCCBH, a você ativar o sininho de notificações, a você dar o seu like, dar o seu joinha, para que nós possamos alcançar mais vidas. E nós iniciamos a nossa leitura orante da Palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vamos pedir também Nossa Senhora para nos ajudar nessa caminhada, para que possamos mesmo ouvir a Palavra de Deus e colocá-la em prática. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós iniciamos o primeiro degrau da leitura orante da Palavra de Deus, que é a leitura do texto. O que esse texto me diz? E a palavra que hoje o Senhor nos convida é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos de Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. E a palavra de Deus, ela nos diz: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graças recebestes, de graças dai. Não levar nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira de vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós então, nesse contexto do Evangelho de São Mateus, Jesus ele vem dando algumas ordens para os discípulos quando eles forem agora levar o reino de Deus. Então a primeira coisa que Jesus coloca agora ao levar o reino de Deus é que os discípulos não estejam preocupados com bens materiais. Então ele já vem falando: não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem cinto, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário é digno do seu sustento. Então, quando os discípulos vão levar o reino de Deus, a primeira coisa que é importante é que eles esqueçam desses bens materiais.
E agora nós vamos começar a lembrar da misericórdia de Jesus nesse momento. Por quê? Porque Jesus ele vem dizendo sobre como é importante os discípulos levarem o evangelho do reino de Deus. E se a gente for buscar o que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é esperança, o reino de Deus é força, o reino de Deus é a graça maior que Jesus ele vem nos trazer. Então, quando Jesus ele vem dizendo para que os discípulos eles anunciem o reino de Deus e eles vão curar os doentes. Então, olha só, além de curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Então, quando a gente vai buscar esse reino de Deus, uma das coisas que é importante que a gente vai vendo que as doenças não é só a doença do corpo, mas é a doença da alma. Então, Jesus ele vem dizendo, olha, curai a alma. Depois, Jesus ele vem falando que é para eles ressuscitar os mortos. Muitas vezes estamos vivos, mas o nosso espírito está morto. Então, Jesus ele vem dizendo, olha, ressuscita esses mortos. Tem muitas pessoas que estão vivendo, mas a vida delas podia ser uma vida com propósito, uma vida feliz, uma vida cheia da minha misericórdia, da minha graça. Então, vamos lá, ressuscita esses mortos. Porque mais do que ressuscitar para a vida, por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro saiu da morte para a vida, mas mais tarde Lázaro morreu de novo. E Lázaro não foi ressurrecto de novo. A importância da ressurreição é a nossa vida eterna, é a minha vida com Jesus. É quando eu sair desse plano terreno e entrar no meu plano espiritual. Então, a minha ressurreição da vida para a morte nessa vida, eu vou morrer de novo. Mas a ressurreição eterna, que é a vida eterna, porque tudo isso vai passar, que ela é importante. Depois Jesus ele vem falando dos leprosos. O leproso, ele era aquele que era excluído do convívio social e dentro da experiência do tempo de Jesus, o leproso era considerado alguém impuro. Todas as vezes que o leproso ele tinha que passar pela rua, ele tinha que tocar no sininho, mostrando que um impuro estava passando para todo mundo sair de perto, com medo da doença. Então, ou seja, Jesus agora ele vem dizendo, olha, curar esses leprosos. Tragam aqueles que estão longe do convívio social para dentro da sociedade de novo. Tragam para viver em comunidade de novo. E Jesus ele vem dizendo agora também para que eles possam expulsar os demônios. O demônio é o autor de todo mal. Jesus ele diz que o demônio ele mente desde o início, desde o princípio. Então quando Jesus ele diz expulsar os demônios, é para expulsar a dor, expulsar a maldade, expulsar o pecado, expulsar a crueldade, expulsar a desordem, expulsar a mentira, expulsar a morte, a ganância, a soberba, o engano, tudo isso que ainda às vezes habita no corpo do ser humano. São Paulo, ele vai dizer na carta aos Romanos, eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita o bem, porque querer o bem está em mim, mas eu não sou capaz de fazê-lo. Então, quando Jesus ele diz para os discípulos expulsar esse mal, é porque Jesus ele sabe que muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos fazê-lo. Então é necessário que essa graça de Deus venha até a mim. Por isso que Jesus ele diz, de graça recebei e de graças dai. Porque só depois que eu tenho uma experiência íntima e sincera com Jesus, que eu sou capaz de abrir mão de muitas coisas que para o mundo, que para as pessoas é importante. Por exemplo, as pessoas que são ambiciosas, gananciosas, elas colocam que isso é importante, que é importante dentro desse contexto, porque quem não tem ambição não consegue nada. Quem não tem ganância não consegue nada. Mas Jesus ele diz que aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, de graça eu recebi, o dom da vida eu recebi, a graça de estar na presença de Jesus, o amar mais.
a alegria de estar na presença, a paz que Jesus ele vai dizendo, quando você chegar em algum lugar, dizer a paz do Senhor esteja nesse lugar. Mas se aquele lugar não for digno de receber a paz, o que vai acontecer? Essa paz vai voltar para cada um de nós. Então, a importância de nós vivermos os frutos espirituais, porque muitas vezes estamos tão arraigados em coisas terrenas que esquecemos as graças que o Espírito, só uma vida no Espírito pode nos oferecer. Por isso que Jesus disse, de graças recebeis, de graças dai. Porque quando eu tenho uma experiência íntima e sincera com Jesus, muitas vezes as graças de Deus, a alegria, os frutos do Espírito, né? A alegria, a paz, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança, a paciência, são graças que vão brotando de dentro de mim, mas que não são meus, mas que são frutos da experiência de Deus. Mas a partir do momento que eu tenho essa vida nova em Jesus, com certeza eu quero mudança. Porque muitas vezes nós só pensamos em bens materiais. Mas se a gente for lá na Bíblia e pensar em Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu ele tinha dinheiro. Tanto que depois que ele tem uma experiência com Jesus, ele diz que ele, se ele tivesse defraudado alguém, ele devolveria tudo. Então, para ele devolver tudo, ele tinha que ter alguma coisa, ou seja, ele tinha que ter dinheiro para devolver. Então, se a gente for ver, muitas vezes, pessoas que tinham tudo para ser felizes, só depois que encontram Jesus que vão ver que muitas vezes essas coisas materiais não são mais importantes. Vamos viver os bens espirituais. E agora eu já te convido para a gente ir para o segundo passo da leitura orante da palavra, que é a meditação. O que esse texto diz para mim? E eu queria pedir mesmo ao Senhor essa graça de vivermos a vida espiritual. Pedir ao Senhor, Senhor, cura não só o meu corpo, mas cura minha mente, cura meu espírito e me dê a graça de um bem-estar social. Se a gente for ver, a Organização Mundial da Saúde, ela fala o que é uma pessoa saudável, uma pessoa com saúde. A saúde é o bem-estar do corpo, da mente, do espírito e o convívio social. Então, eu queria te convidar a você pedir ao Senhor Jesus a essa graça de uma vida nova em Cristo. A esse bem-estar, não só do meu corpo, mas da minha mente, do meu espírito e do nosso convívio social, que agora nós estamos cada um em casa, mas esse saber viver em sociedade. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão em casa, mas outras pessoas estão fazendo festas, outras pessoas estão nas aglomerações, outras pessoas estão adoecendo, levando doença para outras pessoas. Elas não estão amando o próximo. Muitas vezes, nesse tempo, é um tempo de amar mais e pedir ao Senhor essa graça. Só Ele pode nos dar essa graça. E eu já te convido para nós irmos já para o nosso terceiro passo da leitura orante da palavra, que é a oração. E eu queria orar com você o Salmo 140, porque é o Salmo da tribulação, é um tempo que estamos vivendo, que é um tempo de tribulação. Mas Jesus diz, anunciai o reino de Deus, que é paz, alegria, esperança, vida nova. Então, nesse Salmo 140, o salmista ele diz, escutai, Senhor, a minha voz, que a minha oração suba até vós. Que minhas mãos estendidas sejam minha oferenda. Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios. Não deixeis o meu coração inclinar-se para o mal. E é isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Dai-me esse coração amante de Jesus. Dai-me a graça de amar mais, Jesus. Não só te amar mais, Jesus, mas amar mais os meus irmãos. Dai-me essa graça, Jesus, porque o amor é fruto que só o Senhor pode dar. E o Senhor me disse, de graças recebei, de graças dai. E o amor é um fruto do Espírito que o Senhor me deu de graça. Me dê a graça de amar mais, de dar o amor gratuitamente, não esperando nada em troca, mas simplesmente amar mais. E agora eu já te convido para nós irmos
para o quarto passo, que é a contemplação, que é podermos mesmo estarmos diante da presença de Jesus. E nessa contemplação, eu queria mesmo pedir ao Senhor essa graça da gente poder estar diante deles, pedindo mesmo, Senhor, envia o Teu Espírito Santo para eu amar mais. E como projeto de vida para esse dia, eu te convido a graça de você poder exercitar o amor. Como amar mais? Amar mais a sua família, amar mais aqueles que estão junto com você, amar mais as pessoas nos nossos convívios sociais. E que você tenha um dia muito feliz, muito produtivo, para a glória e a graça de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E amanhã, se Deus quiser, nós estamos juntos na leitura orante da Palavra de Deus. Amém.